O pai do jovem lunático, o filho dele também estava endemoniado. O que ele fez? Ele foi atrás de Jesus. A mulher cananeia estava com a filha miseravelmente endemoniada, deixou a filha em casa, foi atrás de Jesus. A mulher do fluxo de sangue foi até Jesus, mas a pessoa não quer ir. Às vezes a pessoa está vendo um parente morrendo dentro de casa, do lado dela, do lado dele. Ou está vendo morrendo uns vícios. Cada dia é uma coisa pior, porque que nem eu estou falando, que nem eu dei um conselho para essa irmã, um abismo vai puxando o outro. Começa com uma bebidinha aqui, daqui a pouco está dando traguinho no cigarro, daqui a pouco arruma um namoradinho, uma namoradinha, que esse namoradinho ou essa namoradinha sai namorando com todo mundo, os caras pegam uma doença, namora com a pessoa também, entendeu? Ou daqui a pouco a pessoa está grávida, ou daqui a pouco está doente. E se é homem, não está grávido, mas às vezes fica doente. Mas tem coisas que, mas é porque meu filho, pastorar, está sendo instruído, minha filha está sendo instruída, porque eles não querem Jesus. Não, gente, nem tudo é porque a pessoa não quer. Às vezes o parente, a mãe, o pai responsável, Deus já chamou várias vezes para ir na igreja. Às vezes o vizinho já chamou, poxa, fulano, vamos lá na igreja fazer uma visita. Está passando uma luta, leva lá a fotografia para o pastor orar, a pessoa não vai. Não vai, ela não busca Deus. Então ela está colocando a família dela toda em lixo. Porque se não tiver uma pessoa dentro de casa, botando nenhuma, que busque a Deus, que vai ser daquela família? Está uma família desprotegida. Um marido vai fazer a festa, porque não tem ninguém ali que busque a Deus. Entendeu? Então a gente, o pessoal precisa despertar. Então eu avisei tanto essa irmãzinha. E para você ter uma ideia, ela nem falou nada comigo, eu sou pela boca dos outros. Eu acho que ela deve ter, sei lá, eu imagino que quando aconteceu, ela deve ter lembrado, poxa. Parece, eu não estava rolando não, gente, eu estava sendo usada por Deus, mas eu acho que ela deve ter lembrado, poxa, o pastor falou que aconteceu certinho. Porque a gente vê exemplos por aí, entendeu? Então, nós precisamos, doa quem doer, ficar firme com Deus e vigiar. Vigia, não deixa, é aquele negócio que eu preguei aquele dia, não deixa o maligno entrar com você de jeito nenhum, você é a porta. Se ele entrar, ele vai querer mexer com alguma coisa sua prosperidade, sua família, seu casamento. Glória a Deus. E você, quando você começa a se consertar com Deus, você sente tudo mudando, sabia? Mesmo que tiver uma lutinha aqui ou ali, Deus está sempre do teu lado, está percebendo que Ele está ali com você, tu sente que Ele está na tua vida. Porque você é uma pessoa que cada dia você conserta uma beiradinha. Todos nós temos que fazer isso. Eu não posso falar para você que eu sou uma pessoa perfeita, não. Todo dia eu tenho que consertar uma coisinha. Meu Deus, isso não está legal, isso também não está legal. A gente vai subir para a glória se consertando, entendeu? Aí, vamos dar um pouquinho lá no livro de Tiago 5, para a gente escutar esse conselho. Cuidado, pessoal, vizinho, aquele parente lá de 1900 fraudinha que vem lá te visitar para trazer, coisa negativa, falar mal dos outros. Isso é um pecado. Você entendeu? Pastor, mas eu fico sem graça. Porque fulano é tão bonzinho, então você prefere perder Jesus? Porque para poder agradar a pessoa é meio complicado. Aí enquanto você está ouvindo aquilo ali, tu está atrapalhando a libertação da sua família. E outra coisa, preste atenção. Eu vou ter que fazer aqui na igreja, porque eu não estou tendo condições, eu não estou tendo tempo de vir aqui
quinta-feira de manhã, porque a minha vida está um pouquinho meio corrida. Eu vou ter que marcar aqui na igreja um dia aí da semana que seja de tarde, que às vezes para mim é mais fácil de tarde do que de manhã, né? De manhã tem que fazer almoço, correria, um monte de coisa. Para a gente vir aqui novamente, presta atenção, pessoal, novamente eu estou chamando o pessoal. Você não pode, depois você lembra lá na frente, poxa, pastor, Deus está usando o pastor e a pastora, eu não entendi. Porque eu lembro que antes de acontecer o coronavírus, antes, nem se falava, ninguém nem sabia que existia esse troço de coronavírus. Deus usou o pastor para fazer o sangue do cordeiro. Ele falou, gente, eu senti no coração para a gente fazer o sangue do cordeiro, vocês vão levar para ungir a porta de vocês, o espírito da morte não entrar lá. Aí, claro e evidente que nós obedecemos. Eu passei o sangue do cordeiro, levei para a minha família toda, trouxe aqui para a igreja, todo mundo aqui da igreja levou. Logo depois, o que aconteceu? Estourou esse negócio de coronavírus. Graças a Deus, pessoal, que nem daqui da igreja, nem de lá, nem parente nosso nenhum morreu de coronavírus. Deus estava usando o pastor, mas se a gente não obedece, antes dele saber, nem ele sabia que estava sendo usado, mas antes de estourar isso, Deus já usou ele para preparar já, para o mal não chegar até o povo, o espírito da morte. Se a gente não obedece, palhaçada, ficava dando sangue lá. Entendeu? Teve famílias aí que morreu 4, 5 pessoas da minha família. Que pessoas veio pedir oração, sei que morreu. E graças a Deus daqui não morreu ninguém, nem daqui, nem de lá, do pastor Monta, nossa família, né, nossos parentes. Claro que a gente não gostaria que morresse ninguém, mas Deus protegeu. Usou o pastor para proteger a gente. Como ele usou também Moisés. Moisés vai lá e fala para o povo, para eles ungir lá. A casa que não tiver ungido vai entrar o espírito da morte. O povo obedeceu. Agora, se Moisés fala palhaçada, se Moisés pensa que é Deus, irmão, o espírito da morte entra lá. Entendeu? Então, mais uma vez, preste atenção. Eu não sei por que eu estou fazendo isso. Deus pode estar querendo ajudar a gente, porque o diabo deve estar querendo aprontar alguma coisa na nossa família. A gente, Deus já está me incomodando. Quando eu faço alguma coisa, irmão, não é que dele a minha cabeça e filho, não é assim não. Quando Deus me incomoda, vai lá e faz isso. Se eu não fizer também, eu acabo pagando preço também. E Deus já está me incomodando mais 2 semanas da gente marcar aqui na igreja de tarde, uma hora aí, e orar pelas nossas, todas as famílias, pela nossa família também. Você não sabe o que o diabo está querendo. Você está entendendo? A gente tem que pegar firme na oração. Se parar de se distrair um pouquinho com o negócio de celular, de internet, tem muita gente que não tem força, não se consagra. A casca de demônios só sai com oração e jejum. Tem pessoas que não têm aquele tempo de consagração. Pastora, tá certo, a gente deve ter uma vida consagrada a Deus. O que é uma vida consagrada a Deus? É uma vida que você se separou do pecado, você luta contra o pecado. Nós estamos falando tempo de consagração, é aquele tempo que você tira para ficar sós com Deus, só você e Deus. Aí você canta um louvor, você ora, abre seu coração para Ele, perdoa quem tem que perdoar, pede perdão dele. E aí depois que você sente, né, que você está perdoado, perdoou quem você deveria, aí você vai falar com Deus as suas necessidades, sobre a sua família, sobre tudo que você tem que orar. E Deus, esse momentozinho que eu estou aqui, eu estou oferecendo aí um jejum, um agradecimento, pelo menos 1 hora do Pai, do Filho, pela libertação da minha família, pela minha prosperidade. Eu sei que você vai pedir. Mas você tem que ter esse tempo de oração e jejum, de consagração. Pastor, mas eu orei durante a noite, orei durante a noite, ou sei lá, durante a madrugada, e de manhã, quando eu venho para a igreja, eu fiz um jejum, porque eu orei de madrugada.
Isso pode? Pode. Mas você teve seu momento com Deus, orou, você conversou com Deus. Mas tem que orar, tem que jejuar. Gente, a gente orando e jejuando já é uma batalha. O bichinho já tem segurão. Às vezes você fica assim, pastora, mas será que a vida do cristão é assim mesmo? É cheio de batalha? Irmão, Jesus disse que em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Jesus quer que você coma bem, que você viva bem, que você tenha saúde, que a sua família se converta. Mas lutar, você tem que lutar. Nunca pode deixar de orar, nunca pode deixar de buscar Deus, nunca pode deixar de fazer um jejum. Pastora, quantos jejuns a senhora faz por ano? O ano inteiro. Eu jejuo o ano todo. Tem que jejuar, fazer o quê? Por mim, porque a nossa carne é terrível, né? Se você não fizer um jejum, daqui a pouco ela está mandando você. Vai lá, xinga, você está xingando. Entendeu? A carne é terrível. Fica com raiva, essa pessoa aí, daqui a pouco está ficar amarrado com fulano. Porque a tua carne começa a mandar em você. Entendeu? Daqui a pouco tu bate o outro jeito e ali, que coisa linda, a carne está mandando, entendeu? Aí você faz um jejum aí de uns 3 dias para ver se é de Deus mesmo. Quando você bater o olho nele, nossa, que horror, eu não estava legal naquele dia. Você não está entendendo? Teu olho vai abrir, você vai ver que não era nada daquilo. Mas se você tiver no espírito, vai tomar até um susto, certo? De livramento. Ainda bem que eu jejuei primeiro. Entendeu? Porque a carne é assim. Sério. Então a gente precisa mortificar a nossa carne. Glória a Deus. E quando você sente uma paz, pastor, eu sinto que do jeito que eu estou fazendo as coisas, como é que eu sei que eu estou andando com Deus? Um dos sintomas assim que eu estou agradando a Deus, um dos sintomas que você está agradando a Deus, que você está andando com Deus, é que você sente uma paz muito grande. Você não tem uma cobrança na sua consciência, você está tranquilo, sabe? Tem nada te cobrando. Você sente aquela paz, aquele sossego, você não está agoniado, não está aflito, nada disso. Então, esse é um sinal de que você está agradando a Deus. O que eu faço? Continuo agradando a Deus. E tudo que você orou no tempo de Deus, tudo vai se cumprir. Tudo que você ora não é em vão. Eu vou mostrar isso aqui a vocês, mas antes eu vou mostrar aqui. Vamos lá. Lá no Tiago 4, versículo 11. Tiago 4, versículo 11. Acharam? Olha o que está escrito aí, ó. Irmãos, não fareis mal uns dos outros. Vamos dar uma paradinha aqui? Não é para você ficar falando mal de ninguém um com o outro, isso é um pecado. É pecado aquele que está falando e é pecado aquele que está ouvindo. Está falando, está desobedecendo a palavra de Deus. Deus não está falando você não falar mal de ninguém. Aí eu falo, então eu estou fazendo o quê? Desobedecendo. E lá no livro de Levítico está escrito que quem ouve carrega metade do pecado de quem está falando. É pecado também. Então, se eu ouvir, eu também estou pecando. Os teus jeitos eu estou pecando, entendeu? Mas eu não falei nada, eu só ouvi, mas você está pecando e ter ouvido. Porque você sabe que não é de Deus, então você não vai compartilhar o pecado dos outros. Se a pessoa está errada, vai estar falando mal dos outros para mim, então não vou ficar ouvindo isso aqui não. Você desconversa, desfaça, sai fora. Entendeu? Não quer ser grosso, não, tudo bem. Vou lá fazer um negocinho lá, estou meio ocupada. Sei lá, chegou uma visita lá na tua casa, um parente, sentou, começou a falar mal de Jesus, você começa a desconversar isso. Você está entendendo? Eu já cansei de fazer isso, pessoas que não é querendo desfazer, não, mas eu já deixei bem claro para a pessoa que não, aqui não.
Entendeu? Aí desconversa, a pessoa ia lá em casa, começar a falar mal, e aí, como é que está lá a sua família e tal? Não, minha família está bem e tal. Aí começava de novo. Ué, mas e aí? Está morando lá? Como é que está o bairro lá onde está? Às vezes a pessoa se liga que você não quer mais. A pessoa muda de assunto, ela já percebeu que você não quer. Mas tem uns que continuam. Eles continuavam a falar, irmão, então vamos fazer o seguinte, vamos orar com fulano. Vamos orar, né? Porque se a gente ficar falando, a gente vai acabar pecando. Pessoal? Alguns aceitam, outros ficam até com raiva de você. Nada a ver, não falo nada demais. Entendeu? Só estou comentando. Mas está pecando. Entendeu? E irmão foge desse negócio fofoca, falar mal do outro, né? Para com isso. Arruma um cantinho na sua casa lá, bota o louvor, vai louvar, vai orar. Entendeu? É coisa séria. Tem casa que a pessoa entra lá e só fofoca, só fala mal dos outros. Não pode ser assim. Ontem de noite, o meu irmão, ele me ligou. Aí ele escutou o louvor tocando, ele, você está no culto? Falei, não. Você não está no culto, não? Tem certeza? Falei, não, porque eu estou escutando assim louvor e tal. Falei, não, é as meninas que estão se consagrando lá no quarto. A Natasha e a Anitta, louvor alto. Aí eu falei, não, as meninas que estavam louvando ali se consagrando. Pensei que você estava no culto. Poxa, que legal, né? Tua casa parecia com culto. Agora já pensou se essa casa fosse uma praça de guerra? Parece só ver fofoca, aí fica difícil, né? Senta na mesa, um falando mal do outro, senta no quintal para falar mal dos outros. Gente, aí a família fica difícil de se converter. Porque o bichinho vai entrando através daquilo ali, é um pecado. Pastor, todo mundo fala mal de todo mundo, então quer dizer que eu vou ficar com todo mundo faz. Eu não vou ficar com aquilo que ele está falando para salvar a minha família. Por isso que tem muitas famílias aí de todo mundo que está pagando preço. Aí você vai querer pagar também. Irmão, esquece todo mundo, faz sua parte com Deus. Mas o Getúlio Bernardino fala, o problema é dele. Ele se entenda com Deus, eu não vou falar, tá bom. Eu não sou obrigada a falar. Você está entendendo? Deixa quem quiser falar, deixa quem quiser fazer. Você se esforça para fazer o certo. Porque Deus, ele tem obra, ele tem coisas para realizar na nossa vida, mas depende muito de nós, não é mais nem coisa do diabo não, gente. Que se eu sei que está errado, se eu fizer, eu vou botar a culpa em quem? Nele, mas Deus está falando para mim não fazer. Se ele usar alguém para vir falar mal dos outros comigo, eu já sei que não posso agir se Deus falou que não, não é? Não, eu não. Eu não vou emprestar meu ouvido para isso, não. Entendeu? Tem que fugir dessas coisas. Aí ele está falando aqui, irmãos, não fareis mal, o que, pessoal? Um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julga a lei, já não és observador da lei, mas és juiz. E há um só legislador e um só juiz, quem pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga os outros? Quem é você para julgar alguém? E só existe um juiz, que é Deus. Estão entendendo? Sim ou não? Pastor, mas aquela pessoa que não armada, fez isso, fez aquilo, o problema é dela com Deus. Ou dele, vai orar por ele ou por ela. Você entendeu? O problema é dela com Deus, deixa tudo para lá. Ora, vai orando. Cada um com seu cada um, gente. A gente prega o evangelho, a gente ora, mas a gente não pode obrigar ninguém a viver, sim ou não? Eu não posso achar, o Getúlio é obrigado a fazer o que eu estou pregando, não.
Se ele não quiser fazer, também não vou ficar olhando para a cara dele. Não, vou orar a Deus e entregar na mão de Deus. Deixa quieto, vamos orar, só isso. Não adianta ficar metendo mais no Jesus, não adianta. Isso não vai libertar ele, só vai fazer o pecado. Sim ou não? Salmo 101. Salmo 101. Deus vai te abençoar tanto que você vai ficar, meu Deus. Nem eu imaginava que Deus ia fazer tanta coisa boa na minha vida. Mas Ele quer fazer, mas depende da gente. Tem aquela pessoa que você pensa que não se converte de jeito nenhum, vai se converter. Daqui a pouco está com a Bíblia embaixo do braço. Mas sabe que muitos cristãos não sabem? Que nem meu pastor prega lá, as raposinhas é que destroem as linhas. Lá, ele pregou essa semana lá na live lá. Apanhar, está lá no Cantares. Apanhar as raposas. Porque as raposinhas que destroem as linhas. Aí ele estava dando um exemplo lá, que se tiver uma ratazana na sua casa. Já aconteceu isso? Uma ratazana? Já que a ratazana é uma bichona grandona, né? Só que a ratazana é o seguinte, ela em si, ela vai te dar um trabalhinho. Você pegar ela, talvez ela, alguma coisa. Mas é como o pastor prega, se ela der filhote, aí que você vai ver o que é trabalho. Porque aquilo ali dá uma ninhada grande, os bichinhos pequenininhos assim. E para você pegar aquilo ali tudo. Então, por isso que ele falou, apanhar e raposa. Por quê? A mesma coisa uma ratazana, que dá mais trabalho é os filhotinhos, que são os pequenininhos. Entendeu? Aí ele estava falando lá, assim, como tem pecado, espírito agindo na vida da pessoa. Erros, né? Você tem que acabar, eliminar aqueles erros pequenos. Porque às vezes a pessoa pensa assim, eu não bebo. Eu fumo, aleluia, glória a Deus. Mas tem outras coisas pequenininhas que estão atrapalhando. Eu ouvi falar mal dos outros, ficar falando mal, julgar filho dos outros. Eu não tenho filho. Qualquer coisa eu fico chateada na cara do irmão, para a irmã. Vou para a igreja e fico julgando todo mundo dentro da igreja, até o pastor e a pastora. Ai, meu Deus, que perder essa igreja. Uma bagunça, fulano faz isso. Irmão, você está ali para aprender com Jesus e salvar a sua família ou está ali para julgar? Ou é o crítico? Já viu o crítico? Tem restaurante que tem crítico, já viu? O crítico está ali para quê? Ele não está ali para comer. Só para foi lá para comer com a minha família. Não, ele foi lá para criticar, para procurar o que está ruim ali, o que estiver fora de novo, está entendendo? Então você tem que ver o que você é crente ou é crítico? É cristão ou é crítico? Porque o crítico tem acima, aí a música não está bem, aquilo ali não está bem, essa cadeira não presta, aquele irmão, pelo amor de Deus, Deus não vai querer ensinar você não. A pessoa já chegar lá, aquele anjo ele não sabe tocar. E aquela trombeta ali está escangalhada, irmão, pelo amor de Deus. Eu acho que Jesus não era para ter botado o nome dos discípulos das 12, o nome dos pilares das 12 tribos de Israel. Está entendendo? Isso aqui, essa porta de safira, não, deixa eu cortar ali. Uma parte que ela criticar, irmão. Pelo amor de Deus. Você está entendendo? Tem gente que vai para a igreja só para criticar. O pastor não sabe falar direito, a roupa do pastor não está legal, o som também não está, porque o louvor estava ruim, você só vai para a igreja para ele. A irmãzinha do lado é metida, o outro nem falar não sabe, não é isso que Deus mandou ele para a igreja. Tem que ir para a igreja para aprender e ser abençoado. Sim ou não? Então, o que acontece? A gente tem que a pegar as
a raposa, né? As raposinhas é que destrói as pequenas coisinhas que, se você deixar, derruba você. Você tem que observar isso, cuidado. É um ódiozinho, uma coisinha que o irmão falou que você não perdoa. Toda hora que você olha o irmão, você lembra. Eu perdoei, mas não estou imitando, mas você não perdoa nada. Não aguenta nem olhar para a cara do irmão, como é que se perdoa? Quer ver acabar com o sossego, eu vou chegar na igreja. Eita, nem com você, moça. Rapaz! Pelo amor de Deus, você está entendendo? E Jesus ficou olhando assim para o seu coração como menina fingida, dentro da igreja fingindo, entendeu? Essas coisas não podem existir, não, gente. Nós somos irmãos em Cristo. Glória a Deus. Aí nem pessoa falar fofoca para mim, não quero saber, vamos orar. Alguém falar mal dos outros de uma maneira até de evitar, para não dar problema. O tempo que fala mal dos outros é tempo que pega uma Bíblia, vai meditar, é tempo que você bota um louvor. Nós estamos mais já todo mundo fala, e senta lá no sofá, deixa eles falar, você que não pode falar. Por quê? Porque Jesus está salvando hoje por causa de você. E você é um exemplo, embora você ache que não, você é um exemplo. Entendeu? Não adianta, eu já percebi isso na experiência própria. Eu posso querer passar para a minha família a santidade que for, que no altar, pregar a palavra mais linda que for, ser usada para curar, mas se eu der um mau testemunho, não tem jeito, gente. A pessoa vai olhar para mim e falar: meu Deus. Está entendendo? A pessoa está falando que não existe ninguém perfeito, mas pelo menos a gente vai acertar o máximo que puder. Glória a Deus. Então, lá no versículo Salmo 100, tem mulher que senta com o marido para falar mal do outro. Agora eu vou te perguntar, como é que seu marido vai se converter? Seu marido vai dizer, filhos, não vai se converter, irmão. Ele vem da rua falar mal de todo mundo para você, você aceita. Você é mesmo, né? Irmão, não é para se fazer isso. Meu marido, quando ele não conhecia Jesus ainda, que ele vinha do trabalho, quando ele não conhecia, porque depois ele parou, tá? De tanto ele ver que eu não fazia isso, depois ele até começou a falar para os outros: olha, minha mulher não gosta disso, minha esposa, eu mesmo, aí ele parou de fazer. Mas antes, quando ele não era ainda convertido, ele só era convencido, ele vinha do trabalho querendo falar mal do pessoal lá. Não, porque o cara lá, não sei o que, eu não ouvi. Ele percebia, sabe por quê? Porque eu falava assim: agora, tá? Você vai orar, olha, você chegou do trabalho agora, tem certeza que você está com fome. Vou lá preparar um negocinho para você, fazer um cafezinho para você, saia de perto. Eu não ouvi. Agora, quando ele falava assim de outras coisas, lá no trabalho eu fiz isso, consegui fazer um serviço que era assim, assim, assim. Aí eu ouvi. Novidade dele no trabalho, eu ouvia. Fiquei até estou lá ouvindo ele. Aí eu peguei a peça, botei para não sei da onde, você viu, eu ouvia. Agora, se ele viesse falar mal dos outros, eu não ouvia. Porque eu tinha que ser um exemplo. Gente, eu vou te falar um negócio. Meu marido tomou um nojo disso por causa de mim. Mas tanto ele veio isso em mim, tu lembra disso, Natália? Ele parou com isso. Ele estava ali, brincando, então, começava alguém a falar mal dos outros, ele, até no telefone ele fazia isso, sabe? Não, ele não disfarçava, não. Eu disfarçava, ele falava na cara: ih, irmão, deixa pra lá, isso é pecado, para falar mal dos outros. Ele falava pra lá. Mas ele tomou nojo disso. Mas por que ele tomou nojo? Ele via isso em mim. E eu estou falando isso, gente, presta atenção. Ela está falando assim que o marido não está mais aí. Não. Eu estou falando diante de Deus que o meu marido falava para mim. Ele falava, Fabiana, tem muitas coisas que hoje eu não faço porque eu vejo um exemplo em você. Ele falava isso para mim. Eu aprendi com você.
Eu não falava para ele não falar, entendeu? Para de falar mal dos outros. Não. Só que ele percebia que era ele, outras pessoas, a gente estava numa rodinha se conversando. Quando começava, até parente meu, quando começavam a falar mal dos outros, ele percebia que eu saía de perto. Eu ia, gente, vou lá ver um negócio lá dentro. Ele começou a perceber isso, aí ele falou. Agora, se eu fico lá na mesa, é mesmo, né, meu filho? Eu não presto, eu não queria se converter. Ele ia achar que aquilo tá certo. Eu estava mais tempo na igreja. Estava fazendo papelão daquele. Ele vai achar o quê? Normal, falar mal do outro, entendeu? Depois eu fui consagrada, pastora. Pastora, quando a senhora foi consagrar pastor, seu marido ainda estava aí? Claro, meu marido estava lá na consagração, filmando, era ele que filmou aquele vídeo que tem lá, da consagração. Meu esposo que estava filmando. Eu fui consagrar a pessoa, eu como pastora, ficar falando mal dos outros para ele. Ele ia pensar o quê? Né? Isso nunca perdido, até as pastoras. Ele podia não falar nada comigo, mas ele ia pensar isso. Entendeu? Então o negócio é sério, gente. Deixa falar, eles querem falar, deixa ele falar. Você sempre mostra, deixa bem claro que você não está concordando. Não é chegar lá, para com essa palhaçada aqui dentro. Não é você falar isso, que nossa luta não é carne e sangue. Mas você sempre vai procurar mostrar que você não está participando. Uma hora eles vão percebendo, né? E por incrível que pareça, no começo a pessoa te chama de fanático. No começo, o meu marido ainda tinha esse negocinho lá, ele dizia que eu era fanática, que eu estava ficando maluco, não sei o que. Depois ele começou a me ver diferente. Porque o meu esposo, quando ele foi embora, né, não estou falando só dos meus filhos, não. Eu estou falando de pessoas estranhas que chegou perto de mim e falou isso para mim. Fala, Fabiana, vou te falar um negócio. O seu marido, ele te admirava muito como uma mulher de Deus. Ele sempre falava para mim, olha, a minha mulher, não é porque ela é minha esposa, não. Mas ela é uma mulher de Deus. Eu convivo com ela e ela é. Entendeu? Ele tinha uma admiração comigo como uma pessoa de Deus. É difícil você conseguir um respeito de um parente, sabia? Ao ponto de ele enxergar em você uma pessoa de Deus. Mas meu marido me via assim. Mas porque eu passava isso para ele. Agora, se eu ficar cheio de fazendo tudo errado, eu podia pregar aqui, virar de cabeça para baixo, caminho, porque ele falava, não é nada disso, não tivesse piada em casa. Entendeu? Aí sai daqui e fala mal de todo mundo, até do pastor dela, aí fica complicado, gente. Entendeu? Não faça isso, não se junte com ninguém para pecar, ninguém. Lembra de Ananias e Safira? Ela se juntou com o marido dela. Deu um para ele e um para ela. Você entendeu? Não faça isso. Filho, filha, faz não. Ora a Deus, filho não está no bom caminho, vamos orar por ele e por ela. Mas só porque é seu filho, você aceita ele falar mal de todo mundo para você. Isso está errado. Mas eu amo meu filho mais do que Jesus. E outra coisa, como é que seu filho vai se converter? Como é que ele vai ver Jesus em você? Se eu estou fazendo igual, não posso fazer assim. Porque o Bernardinho me xingou, porque não vale nada, que é safado. Não, tá, vou lá fazer um café. Tá, fulano, eu vou orar com você e pelo Bernardinho. Acabou, irmão. Agora fica com você ali mesmo. Quem mexeu com o meu neném? É que não vale nada mesmo, não, irmão. Pelo amor de Deus. Tá repreendido aquele próximo. Você não faz isso, não. Então o filho vai ficar. Ele não vai falar nada, mas depois ele vai olhar e, poxa, tudo bem, eu estava nervoso. Mas minha mulher da igreja chamou o cara de troça. Aí vai pensar isso, tudo bem. Eu estou na igreja, fiquei nervoso, quando eu nervoso, nada. Minha mãe. Gente, minha mãe parecia tão calminha, tão santinha. O meu pai, sei lá, meu irmão. A pessoa vai ficar até assustada com você. Entendeu? Então, nunca faça isso, pessoal. Então, lá no Provérbios,
né? Passeando. Não, Salmo 101, não foi isso? Salmo 101, versículo 5. Olha, preste bem atenção. A gente com a Bíblia na mão, lendo a Bíblia, a gente não pode dizer que é mentira, pessoal. Não estamos lendo, todo mundo junto? Então, quando você chegar em casa, se você não quiser marcar a sua Bíblia, você anota no papelzinho. Não quer anotar no papelzinho? Quando marca texto, pronto. Aí chega em casa, você lê de novo. É verdade? Está escrito, pessoal. Agora eu leio aqui junto. O pastor está lendo junto comigo na Bíblia. A gente está lendo junto. Então. Aí eu acabo de ler. Palhaçada, o pastor fica jogando piada. Essa é piada. Isso não é piada, isso é palavra de Deus. Sim ou não? Hã? Então, mas se é verdade, vamos lutar para colocar em prática. Que outra coisa, quando Deus está falando você colocar em prática, Ele tem bênção para receber. Ele está querendo te abençoar, você e sua família, você não está entendendo. Às vezes Deus já está cansado de ficar lá segurando aquela bênção toda a vida. Entendeu? E na hora de liberar a bênção, você fala mal de alguém, a bênção volta. Aí você na hora de liberar a bênção, fica com raiva de alguém, a bênção volta. Vai ficar assim tempão, gente. Você passou, eu já estou cansado de esperar. E ele está lá em cima, eu já estou cansado de ficar também esperando para andar levar a Deus. Então, a gente tem que se cercar. Não que a gente vai ser perfeito, mas a gente tem que vigiar para poder. A boca, ó, ficar quietinho. Às vezes, tudo que você vai fazer, você conta para todo mundo. Eu estou querendo passear. Você já fala para todo mundo que você está querendo ir, que dia que você está querendo ir. Irmão, esse passeio não sai de jeito nenhum. Porque você já falou para todo mundo. Aprenda a guardar silêncio, fazer as coisas quietinho. Entendeu? Tem coisas na minha vida que... Quantas coisas na minha vida que... hoje em dia eu ainda falo assim com vocês, né, peço oração, mas antes de vocês estarem aqui, era coisa que só eu e o pastor sabia. Irmão Carlos, que às vezes eu passava para orar, pessoas que você sabe que não vai te amaldiçoar, pessoas que não vai ter inveja de você, pessoas que torcem para o seu bem. Aí você vai falar com pessoas que não tem nada a ver. A pessoa já joga praga antes do troço acontecer. Duvido que ela vai conseguir comprar aquilo ali. Você não tem dinheiro. Então, o troço puxa do Natal na lei. Mas, pastor, é só uma palavra que ela falou. Jesus, quando a figueira puxou, foi só uma palavra que ele falou. Amaldiçoou a figueira, pronto, o troço não deu uma fruta. Amaldiçoou a sua vida, o negócio não anda mais. Você para de dar fruta. É a mesma coisa aquela pessoa que eu estava até conversando com a minha nora hoje de manhã. Graças a Deus, minha nora e o Livinha aprende as coisas rápido. É a mesma coisa aquela pessoa que está lá. Gente, tudo bem, a gente tem um momento infeliz na vida, a gente quer compartilhar com as pessoas que a gente ama, é normal, né? Você quer compartilhar momentos de alegria e tal. Aí você vai lá num restaurante lá, nunca comeu um bife desse tamanho. Primeira vez que eu vou comer um bife. Aí vai, pastel, até montão de holofote em cima do bife. Aí aquele bife vai para tudo quanto é rede social. Entendeu? No Instagram, no TikTok, toque. Para tudo quanto é rede social. Olha, almoço e tal, irmão. Só quem sabe como você vai comer o outro bife daquele. Eu vou amaldiçoar tanto a tua vida, vou te invejar tanto daquele bife. E depois você, meu Deus, nunca mais eu comi um bife, vai fazer isso. Entendeu? É sério, gente. Deus que me perdoa, mas isso existe, a inveja existe. Está lá no livro de Provérbios, que é 27, 4, né? Cruel é o furor, impetuosa é a vida, mas quem parará de pé diante da inveja? A pessoa está bem, está prosperando, está passeando, está
Daqui a pouco murcha tudo, seca tudo. Isso vai. Caraca, não tem como eu não passei assim, o que aconteceu? Maldição. Quero ver até quando vai tirar essa alma dele. Quero ver quando o dinheiro acabar. Pronto, começa a maldição. Deve ter sido até alguém que pagou para ele lá, para ela. Ela não tem condições de pagar isso. Entendeu? Começa a amaldiçoar a sua vida. Então, Deus te deu uma oportunidadezinha de sair da sua família, que na sua. Ou compartilha com pessoas assim que você sabe que vai te dar bem. Às vezes, quando eu ia sair assim com as meninas assim, eu falava lá, pastor, ora por mim. Hoje a gente vai dar um passeio, para Deus guardar a gente na ida, na volta. Ainda falava com ele, não, pastor, a gente passeou, porque a gente mandava até uma foto, mas eu sei que não vai dar amaldiçoar. Vai ficar desse que me pergunta, pastor, não vai fazer. Pelo contrário, não, mas sim, você merece e tal. Agora eu vou falar com pessoa que não tem nada a ver. Entendeu? A pessoa vai me amaldiçoar na praga se eu conseguir chegar naquele passeio viva. É sério. Não tem passeio que a pessoa vai aí. Meu irmão, o troço cai lá de cima. É sério. Meu Deus, a pessoa foi passear, sofreu um acidente. Vai ver que ela falou para todo mundo antes de mim. É sério. Se chegar vivo lá. Pois é. Então, procura vigiar. Por isso que o Ananias não, Zacarias, né? Deus deixou ele mudo, até a bênção se cumprir. Teve que deixar ele mudo, senão ele ia falar para todo mundo. O teu filho vai preparar o caminho do Senhor, já vai ser cheio do Espírito Santo, não tem vai ser não sei o quê. Ele ia falar estragar a bênção. Se o neném nascesse, né? Criança falando para todo mundo, ia ter gente que ia amaldiçoar a criança dentro da barriga. Como é que é o nome dela? Isabel, né? Isabel é até estéril, como é que ela vai ter um filho? Deus que me entendeu nessa idade, capaz de ter um filho para ser aleijado. Pronto, é amaldiçoar a criança. Ela não está vendo que não tem idade para ser mãe, não sei o quê. Escada morrer aí no parto aí, olha, amaldiçoar. Sério. E eu amaldiçoar a criança, por isso que Deus deixou ter mudo. Ninguém sabia da gravidez. Neném nasceu bem, glória a Deus. Neném prosperou, porque ele não falou nada. Se fosse falar de estragar o neném, coisa séria. Então, ele está falando lá, né? No Salmo 101, versículo 5. Ele está dizendo assim, ó. Aquele que difama. O que é difamar, pessoal? Falar mal do seu próximo. Seu próximo é qualquer pessoa, irmão. Não posso falar dos meus parentes, dos meus irmãos. Dos outros eu posso. Não, está falando do próximo. Aquele que difama o seu próximo. Eu estou aqui, presta minha atenção. Eu não estou aqui para defender ninguém. Eu lá, que lado que a senhora está? Do lado de Jesus. Entendeu? Estou do lado de Jesus. Qual time a senhora torce? Eu nem torço nem para time nenhum. Meu time é Jesus. Mas é a mesma coisa, é política, é futebol, é essas coisas aí fora. A pessoa não anda mal falar mal dos outros, você que está pecando. Pastor, mas aquele cara lá que está na polícia, aquele ali não vale nada. O problema é dele e de Deus. Você deve orar por ele. Deus mandou a gente fazer o quê? Orar pelas autoridades, né? Para aqueles que estão em eminência, no poder, para que podemos ter uma vida quieta e sossegada. Foi isso que Deus mandou a gente fazer. Deus não falou, espraguejar e falar mal daqueles que estão na eminência. Não foi isso que Deus falou. Esse lado mesmo. Não foi isso que Deus falou. Deus mandou orar. Aí você fica lá indignado lá na televisão, sabe? Olha, sem vergonha, você está pecando. Mas a tua família vai deixar de ser convertida, deixar de ser. Só por causa dos outros, o cara não está nem aí para você, irmão. Nem sabe que você existe, você está atrapalhando o Flamengo. Deixa para lá, irmão. Deus não mandou você ficar olhando para o mundo. Ele disse: o mundo já és do maligno. Ele mandou você
você olhar para as coisas que são do alto, buscar as coisas que são do alto. A Bíblia diz que aqui na terra é assim mesmo, vai ser um enganando o outro, um pisando o outro, e cada vez de mal a pior. E a gente tem que fazer a nossa parte de Deus. Sim ou não? Hã? Aí você fala, não, mas o fulano pode. Mas a Bíblia não está botando assim de alguns pode. Ele não está falando dele, ele está falando que você não é como você difamar, falar mal de ninguém. Sim ou não? Hã? Aí ele está falando aqui, ó. Aquele que difama o seu próximo, as escondidas. Como assim? Você fala na cara da pessoa? Está falando por onde? Por trás. É escondido. Você não está lá falando, você não vai nada. Não, você está falando por trás. Ai, fulano, não sei o quê, não sei o quê, porque você está falando por trás da pessoa. Aí ele está falando, aquele que difama o seu próximo, mas escondida, eu destruirei. Não é isso? Então Deus já está deixando aqui bem claro. Não é para você falar mal de ninguém. Você viu 2 versículos que eu te mostrei isso, sim ou não? Agora, a gente vai lá no livro de Levítico. Tu lembra onde é? No livro de Levítico. Lá no livro de Levítico, onde está falando aqui, quando você ouve alguém falar, você também está pecando. Por isso você sai fora, não escuta, não empresta o seu ouvido para essas coisas, não diz. Oi? Sim? Agora, presta atenção, se eu ver isso tudo aqui na Bíblia, olha só, presta atenção nisso. Nós não estamos tudo lendo aqui? Eu estou lendo aqui na Bíblia, eu saio daqui, continuo fazendo errado aí. O que Deus pode fazer comigo? Espírito, eu vi na Bíblia e continuei fazendo. Complicado, né? Eu vou olhar assim, poxa, a pessoa bem rebelde, ela ouviu, ela leu e continua fazendo a mesma coisa. Poxa, mas se eu perder a amizade, irmão, ora para a pessoa parar com isso. Deus, eu amo fulano ou ciclano, mas tira essa mania, esse hábito dele ou dela de querer me falar mal dos outros para mim. Só nem deixa vir. E repreende, eu estou amarrando em nome de Jesus, eu proíbo o demônio usar lá meu irmão, minha irmã, para querer falar mal dos outros, ou querer usar alguém para falar mal dos outros para mim. Não, irmão, pelo amor de Deus, não perde Jesus. Eu perco a amizade, mas não perco Jesus. Se quiser falar comigo, tem. Se não quiser mais falar comigo, eu vou fazer o quê? Mas eu ensinei certo. Pode falar comigo à vontade, outras coisas. Não precisa você falar mal dos outros. Entendeu? E se a pessoa chegar para mim, então não quero mais assunto com você, só porque eu não ouvi ela falar mal dos outros, você demônio. Essa pessoa não está legal, não. Daí eu sou obrigada a ficar ouvindo falar mal dos outros. Esquisito, né? Não, está repreendido. Achar aí Levítico 5. Levítico é lá no comecinho da Bíblia. Vem Gênesis, Êxodo, aí vem o Levítico, terceiro livro da Bíblia, Levítico 5.